Pronto, pessoal, boa noite. A gravação está começando agora, certo? Vou repetir algumas palavras que eu estava falando para que na gravação apareça, tá certo? Como eu estava falando, né? Algumas pessoas estavam com dúvidas, né? E entraram em contato comigo sobre a aplicação da fórmula do termo geral da progressão aritmética e também da aplicação da fórmula da soma dos termos da progressão aritmética. Qual a diferença na hora da gente aplicar tais fórmulas, né? Quando a gente pensar a fórmula do termo geral, né? A gente tem que tentar entender, tem que compreender que a gente está tentando identificar o valor, certo, de um determinado item, a posição que ele se encontra numa série de elementos que tem num conjunto ou num contexto geral. Se eu quero descobrir o valor de um elemento que está na posição 1000, né, na posição 1002, e assim por diante, eu vou aplicar a fórmula do termo geral, tá? A fórmula do termo geral vai identificar o valor de um determinado elemento que está numa posição dentro de uma série de elementos. Essa é quando a gente vai aplicar a fórmula do termo geral. Quando eu vou aplicar a fórmula da soma dos termos, é que eu quero descobrir, o próprio nome da fórmula já diz, né? A quantidade, o valor, né? Somado, por exemplo, 100 termos. Foi o que a gente viu que Fibonacci fez, né? Ele somou os 100 primeiros termos de um conjunto, de uma série de valores, certo? E ele identificou que o somatório dos 100 termos, se eu não me engano, iria dar 5.050, né? Se você somar de 1 a 100, considerando que cada termo tem o próprio valor, né? Valor 1, 2, valor 2, 3, valor 3, posição do elemento 3, tem o valor 3. Então, somando todos os termos, 100 primeiros termos, dos números naturais, de 0 a 100, né? Desculpa, de 1 a 100, 0 a 100 ia dar até 99, né? No caso, de 1 a 100, a gente vai verificar que vai dar 5.050. Então, para que eu não somasse 1 por 1, né? 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, para não somar 1 por 1, perder um tempo gigante, foi pensado o Fibonacci. Essa fórmula, essa sequência de Fibonacci, foi pensada uma fórmula aí, a soma geral dos termos de uma progressão aritmética, soma geral dos termos de uma PA. E essa fórmula, com algumas poucas informações, quais são essas poucas informações? Qual o termo, qual o último termo, né, que a gente está querendo descobrir, o somatório, né, somando todos os termos, qual o primeiro elemento, qual a razão. Então, com algumas poucas informações de algumas poucas variáveis, a gente consegue determinar o somatório de todos os termos, certo? Então, qual a diferença entre a fórmula do termo geral e a fórmula da soma dos termos? A fórmula geral do termo de uma PA, né, a gente vai identificar o valor de um único elemento em uma determinada posição dentro de uma sequência. A soma dos termos, vamos somar todos os termos, e a partir daí a gente vai descobrir qual é aquele valor, né? Então, se eu vou descobrir uma posição de um elemento entre 1 a 2050, né? Então eu vou somar todos os termos de 1 a 2050. E aí eu só vou precisar saber algumas poucas informações para determinar o valor de todos os termos, né, somados. Mas se eu quero descobrir qual o valor daquele termo que está na posição 2050, aí eu vou aplicar a fórmula do termo geral, né? Então, fica aí para quem estava com dúvida. Foi nossa colega Poliane que entrou em contato comigo hoje à tarde para ter a dúvida em relação à aplicação dessas fórmulas, tá? Então, fica aí quem estava com dúvida na aplicação dessas fórmulas. Essas são as características da aplicação dessas fórmulas, para que ninguém fique com dúvida. Tem alguém aqui que está colocando algumas perguntas? Pronto, Érica. Bom, eu espero que a partir dessa minha breve explicação aqui, todos tenham compreendido. E vamos tentar aqui desenvolver o conteúdo de hoje, tá? Vamos lá. Vamos aqui. Eu estou no Google Sala de Aula, certo? A gente já viu essa parte aqui.
certo? Na quarta-feira, a gente resolve essas questões que vocês estão com dúvida, para a gente não perder tanto tempo resolvendo essas questões, a aula ficar muito extensa e eu não conseguir terminar o conteúdo de progressão geométrica. Então, para terminar hoje o conteúdo de uma maneira geral, e na quarta-feira a gente tira todas as dúvidas de exercícios do assunto de progressões, tá? Tanto aritmétrica quanto geométrica, e aí a gente fica com um único objetivo na quarta-feira, que é tirar dúvidas, e ao mesmo tempo eu resolver as questões com vocês e verificar se houve um aprendizado da maioria ou não, e eu vou estar lançando essas notas no diário de classe e passando para a coordenação. Então, as notas de cada um, depois que eu lançar, vocês verifiquem com a coordenação pedagógica da escola, para que vocês verifiquem como é que foi a aprovação ou não de vocês. Tá bom? Então, vamos para cá. Progressão geométrica. Tá todo mundo enxergando minha tela ou não? Tá não, porque eu não tô projetando minha tela. Vou projetar agora. Vamos lá? Estão enxergando aqui minha tela? Pessoal, vocês estão aí? Sim. Show. Livre. Pronto. Vamos lá. Então, a gente está aqui. Progressão geométrica. Show, Suênio. Obrigado ali, Suênio. Obrigado, Érica. Vamos lá. É daquele mesmo livro, né? É o mesmo livro, tá? É o capítulo de livro disponível lá no Google Sala de Aula. Certo? Vamos lá. Ok. Vamos lá. Progressão geométrica, tá? A gente viu na aula anterior progressão aritmétrica, a gente viu que na progressão aritmétrica a gente soma sempre um termo anterior com os dois termos anteriores para descobrir o seguinte, né? Então, na progressão aritmétrica, o próprio nome nos mostra que vai ser uma soma, certo? Na progressão aritmétrica, na progressão geométrica, ou seja, PG, a gente já verifica que não vai ser mais uma soma. Vamos ver aqui como é que vai ser essa circunstância. Chama-se progressão geométrica, toda sequência numérica. Aí ele coloca aqui, de uns termos de uma sequência, certo? Quais são esses termos? A1, A2 e uma infinidade de números que podem surgir a partir dessa sequência, certo? Ele coloca aqui, cujos termos, a partir do segundo, são iguais ao produto do termo anterior. Opa, ele já nos diz aqui qual é a forma de cálculo que a gente vai utilizar na geometria, na progressão geométrica. Qual é a fórmula de cálculo na progressão geométrica? É uma multiplicação. Na progressão aritmética é o quê? É uma soma. Tá? Na progressão geométrica você vai multiplicar. Na aritmética você vai o quê? Somar. Então, professor, o senhor já está me trazendo uma informação interessante. Ele fala aqui, cujos termos a partir do segundo são iguais ao produto do termo anterior. Então, o senhor está me dizendo o quê, professor? Que a gente tem o termo 1, valor 1. O termo 2, valor 2. Então, o termo 3 vai ser o quê? Vai ser 2 multiplicado por 1? Exatamente. Certo? E o termo 4 vai ser quanto? 2 multiplicado por 2? Exatamente. E o termo 5 vai ser quanto? 4 multiplicado por 2? Exatamente. E aí a gente vai começando a construir a nossa progressão, geométrica. Na aritmética a gente soma, na geométrica a gente multiplica. Isso aí, certo? Que fique claro na cabeça de vocês isso. É por isso que algumas pessoas falam, enquanto a população da Terra cresce em progressão geométrica, ou seja, ela se multiplica, a produção de alimentos, isso aí foi uma frase da Idade Média, Thomas Malthus, né? Ele falou, enquanto a população da Terra cresce de maneira geométrica, ou seja, se multiplica, a produção de alimentos cresce de maneira aritmética, ou seja, não cresce de maneira a se multiplicar, cresce somando devagarinho, tá? Observa que na multiplicação você consegue ter valores muito mais elevados do que na soma, tá? Para eu somar, por exemplo, 1 mais 1 é 2, mas se eu multiplicar 2 vezes 2 é 4, então a gente já vai ter aí um valor bem maior.
Tá bom? Vamos para cá. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Vamos para aqui. Então, a gente vai ter aqui, a partir do segundo, são iguais ao produto do termo anterior por um valor constante. A essa constante, denominamos razão da PG, progressão geométrica, mas também chamamos de quociente de uma PG e indicamos por quê, certo? O que é um quociente, pessoal? Lembrando a gente lá no início do curso, quociente é o resultado de uma divisão, tá certo? Eu vou pegar um elemento e aí ele coloca aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Estou enxergando. Acho que agora ficou melhor. Eu vou pegar aqui um elemento A2 dividido por A1, A3 dividido por A2, A4 dividido por A3. O resultado dessa divisão vai ser uma constante Q. E vai ser o quê? O quociente. O quociente é o quê? Uma divisão. É o resultado. Tá certo? E a gente vai indicar esse resultado por quê? Porque a gente vai indicar pela letra Q. Porque a gente está chamando esse aqui de quociente. Tá? Tem alguém aqui? Deixa eu ver quem é. Tem alguém com o microfone aberto. É o Gabriel. O Gabriel desligou agora. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos de progressão geométrica. A gente tem aqui o termo 1, valor 1. Tranquilo, Gabriel. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Vamos aqui. A gente tem aqui, tá? Na progressão geométrica, no conjunto A, B, C e D, tem uma sequência numérica aqui. Vamos começar pelo conjunto A, tá? A sequência numérica, os elementos que compõem o conjunto A, quais são? 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187. E reticências, quer dizer que tem uma infinidade de termos aí. Quando eu boto a reticência, eu vou novamente lembrar isso, quer dizer que tem uma infinidade de termos ainda aí a serem desenvolvidos, a serem a aparecer, né? Vamos para cá. A gente tem 1, 3, 9, 27 e 81. Tá. Qual é a razão dessa progressão geométrica? Pessoal, o que é a razão? A gente tentar identificar como é que essa progressão está aumentando, certo? Na progressão aritmética, a razão, ela aumenta somando-se, certo? Na progressão geométrica, a razão se encontra a partir da multiplicação. Então, a gente vai verificar aqui, qual é a razão de 1 para 3? Ele pulou de 1 para 3, então a gente multiplicou por 3. 3 multiplicado por 1, 3. 3 multiplicado por 3, 9. 9 multiplicado por 3, 27. 27 multiplicado por 3, 81. 81 multiplicado por 3, 243, e assim por diante, pessoal. Então, qual é a razão dessa progressão geométrica? Certo? É o valor 3. Aqui, qual é a razão que vai dar aqui, ó? 1, 1,5, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16avos, 1 32avos, 1 64avos. Como é que a gente vai verificar aqui? Veja, se eu tenho que 1 é um valor inteiro, e aqui é 1 sobre 2. 1 sobre 2 é quanto, pessoal? É meio, é 0,5. Então, o que é que eu vou saber aqui? De cara, eu já sei que está sendo multiplicado por 0,5. Para 1, e depois virar 1 dividido por 2, é porque esse valor inteiro, de valor 1, foi multiplicado pela metade dele, certo? E aí, assim sucessivamente. Se vocês observarem, aqui a gente tem uma unidade inteira, aqui a gente tem metade dessa unidade, aqui a gente tem 25 décimos dessa metade, certo? E assim por diante a gente vai diminuindo mais. Se vocês ao menos observarem, no conjunto A, a gente tem aqui uma progressão geométrica crescente. No conjunto B, a gente tem uma progressão geométrica decrescente. A gente começou com o valor 1 inteiro e depois diminuiu para meio, depois diminuiu para 0,25 e assim por diante. Tá? Então, qual é a razão da progressão geométrica do conjunto B? É 1,5. Tá tranquilo? Conjunto C, a gente vai ter aqui, ó, 3, 3, 3, 3. Qual é a progressão geométrica desse conjunto? É 1. Porque se a gente pegar aqui 3 multiplicado por 1, vai dar 3.
3 multiplicado por 1 vai dar 3 e assim sucessivamente. Então, qual é a razão dessa progressão geométrica? Certo? Ô, professor, tinha um conjunto desse igualzinho lá na progressão aritmética. E qual era a razão? A razão era qual? A gente fazia quanto? Se a gente tinha 3 multiplicado por 1, desculpa, tinha 3, na progressão geométrica a gente tem 3 multiplica por 1, vai dar ele mesmo, certo? Na progressão aritmética, vamos voltar lá para vocês verem. Na progressão aritmética, deixa eu voltar aqui. Na progressão aritmética, a razão é quanto? É 0. Por que 0? Porque a gente soma, a gente não multiplica. Qual é o elemento neutro na adição? Não é 0? Então, 3 mais 0, 3. 3 mais 0, 3. Certo? 3 mais 0, 3. E assim por diante. Então, por que é 0 a razão? Porque na progressão aritmética a gente soma. Mas vamos voltar lá para o assunto que a gente está vendo hoje. Na progressão geométrica, a gente está vendo o quê? Que a progressão geométrica ela não soma, ela multiplica. Se ela multiplica, então a razão vai ser 1. Por quê? Porque o elemento neutro na multiplicação é valor 1. Qual é o elemento neutro na adição? 0. Qual é o elemento neutro na multiplicação? 1. Isso a gente viu no início do curso, certo? Vamos para cá, então. Último conjunto, conjunto D, tá? Menos 3, menos 3, 9, menos 27, 81, menos 243, 729. Essa progressão, ela está variando, tá certo? Ela cresce e decresce, cresce e decresce. A gente começa com menos 3, aí do menos 3 ele evolui para um valor positivo, 9. Depois ele decresce para um valor extremamente negativo, menos 27. De menos 27 ele cresce para um valor muito maior, positivamente, 81. E aí depois ele decresce por um valor muito, muito negativo, certo? Menos 243. Ô, professor, por que isso acontece? A gente já identifica. Qual é a razão aqui, ó? A gente já esquece o sinal, tá? De negativo aqui do menos 3. Se a gente tá aqui com 9, é porque foi 3 multiplicado por 3. Ô, professor, mas era negativo, por que aqui tá positivo? Porque quando a gente multiplica um número negativo, tá aqui a razão, pelo outro número negativo, a gente multiplica o valor, tá? E se for menos com menos, é mais. Então, a gente vai ter aqui um valor positivo, certo? Os valores, quando eles são multiplicados por sinais negativos, o resultado é um valor positivo. Se a gente tem um valor negativo multiplicado por um valor positivo, o resultado da multiplicação vai ser a multiplicação em si, mas com valor negativo. Multiplicado um valor positivo com um valor negativo, qual é o que sobressai? É o valor negativo. Se eu tiver 2 negativos sendo multiplicados, ocorre a multiplicação e o valor fica positivo. E positivo com positivo, obviamente, é positivo. Certo? Vamos para aqui. Num exemplo anterior, tá? Aí ele fala aqui, o conjunto A é uma progressão que a gente já viu aqui, é uma progressão crescente. O conjunto B é uma progressão decrescente, o conjunto C é uma progressão constante, e o conjunto D, como a gente acabou de ver aqui, é uma progressão geométrica oscilante. Ela oscila, ela vai do positivo ao negativo, depois volta para o positivo, depois volta para o negativo. Então, a gente vai ter essa progressão considerada oscilante. Então, a gente pode considerar aqui que temos algumas variações de progressões aqui, crescente, decrescente, constante e que oscila, tá? Opa! Vamos para cá. Alguém tem alguma dúvida até agora? Fale agora ou se cale agora sempre. Agora ficou mais claro. Quem está falando? Wilma. Oi, Wilma. Tá conseguindo entender então, né? Show. Vamos embora. Quem tiver com dúvida, levanta a mão. Abre o microfone, eu falo pelo chat, que na mesma hora eu paro aqui e tento explicar. Tá? Então, vamos lá. A gente vai ter, então, aqui, uma progressão geométrica é crescente quando cada termo, a partir do segundo, é maior que o termo que o antecede, certo? Para isso, tendo a razão que, ou seja, o resultado da divisão, e ser sempre positivo e maior que 1.
Uma progressão geométrica é decrescente quando cada termo a partir do segundo é menor que o termo que o antecede. Para isso, tendo a razão que ser sempre positiva e diferente de zero. Uma progressão geométrica constante quando todos os termos são iguais. A gente viu isso aqui. Uma progressão geométrica oscilante ou alternante, como você deseja chamar. Há uma alternação de valores, né, positivos e negativos, quando todos os termos são diferentes de zero e dois termos consecutivos sempre têm sinais opostos. Ou seja, um sinal positivo, outro sinal negativo numa sequência. Para isso, tendo a razão que ser sempre negativa e diferente de zero. Alguém falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que foi. Vamos lá. E aí a gente chega aqui no termo geral de uma progressão geométrica. Da mesma forma que a gente tem um termo geral da progressão aritmética, a gente vai ter, nesse caso aqui, um termo geral da progressão geométrica. A fórmula do termo geral de uma progressão geométrica é expressa da seguinte forma. A n é igual a 1 multiplicado pelo quociente, ou seja, pelo resultado da razão, certo? Em que n é igual, razão elevada a n menos 1, tá? É uma potência, tá bom? Aí a gente vai ter aqui, a seguir vamos fazer uma demonstração de como nós chegamos a essa forma. Demonstração do termo geral de uma progressão geométrica. A gente vai ter aqui, deixa eu só voltar aqui para falar algo para vocês. O termo AN, pessoal, ele está querendo dizer para a gente que ele quer encontrar um determinado elemento, o valor de determinado elemento, em uma sequência de vários números, né? E aí, como eu falei, se a gente tem 100 números, eu quero encontrar o valor do elemento que está na posição 85. Então, eu vou querer encontrar quem é o N. O N é 85, porque é a posição que o elemento se encontra naquela sequência. A1 é quem? Quem é A1? A1 é o primeiro elemento dessa sequência, certo? Se eu consigo identificar qual é a razão, ou seja, entre o primeiro e o segundo elemento, ou entre o terceiro e o segundo elemento, entre o quarto e o terceiro elemento, e assim sucessivamente, se eu consigo identificar qual é essa razão, eu identifiquei quem é que. Então, eu já tenho todas as variáveis que eu preciso para identificar o valor do número da sequência do elemento que está na posição 85. Tá certo? Então, quais são as variáveis que eu preciso identificar para identificar aquele número que está numa determinada sequência? É o primeiro termo daquela sequência, certo? Ou o termo, por exemplo, posso identificar o A2, identificar qual é a razão. E aí a gente vai ter como encontrar aquele valor. Então, eu só preciso de duas informações. O primeiro termo da sequência e a razão dessa sequência. Identificando essas duas informações, eu vou conseguir identificar qualquer elemento dentro de uma determinada sequência. Certo? Qualquer valor do elemento de uma determinada sequência. E aí tem aqui, ó. Agora precisamos encontrar uma expressão que nos forneça o termo geral de uma progressão geométrica, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão, foi o que eu falei. Isso é possível graças à lei de formação específica da progressão geométrica, PG. E aqui, ó, sejam, ele traz aqui como se fosse um conjunto, conjunto A1, A2, A3, infinitos elementos, reticência a N. A N significa N elementos, inúmeros elementos. Uma progressão geométrica de quociente Q, ou seja, que tem como razão o valor Q, certo? A gente vai ter aqui o quê? Que A2 vai ser igual a 1 multiplicado pela razão. A3 vai ser igual a 1 multiplicado a razão duas vezes. Como a gente está aqui multiplicando um elemento que multiplica, no caso, a gente eleva a potência. Na soma, a gente coloca um número na frente, né? 2, por exemplo, se fosse aqui Q mais Q, seria 2Q. Mas aqui, como é uma multiplicação, é uma potência, Q ao quadrado. A4 vai ser igual a 1 multiplicado por Q ao quadrado multiplicado por Q. Vai ser Q elevado ao cubo. Certo? A5 vai ser A1 multiplicado por Q ao cubo multiplicado por Q. Então, vai ser A1 multiplicado por Q à quarta. E assim vai ser sucessivamente. Se vocês observarem, o número, o elemento que a gente quer descobrir é o elemento que está na quinta posição. Por exemplo, aqui, ó. A gente está querendo descobrir o elemento que está na quinta posição. Está aqui, A5. N é igual a 5.
Então, se a gente está querendo descobrir o elemento que está na quinta posição, a gente vai ter que identificar quem é o primeiro elemento daquela sequência, e a razão vai ser sempre um número a menos daquele que a gente está querendo descobrir, certo? Ou seja, 4. Aí a gente vai tentar identificar aqui qual foi a fórmula do termo geral. Olha aí, se é A5, aqui tem N menos 1, né? 5, 5 menos 1, 4. Então, a gente tem aqui, de maneira muito clara, identificando como é que está sendo desenvolvido a fórmula do termo geral da progressão geométrica, certo? Aí ele coloca aqui, continuando a sequência, chegaremos ao termo AN, que ocupa a enésima posição, ou seja, uma posição qualquer da progressão geométrica, dada pela expressão, aí como já estava lá em cima, né? AN igual a A1, que é o primeiro termo da sequência, multiplicado pela razão, que é o quociente do resultado, né? É o resultado da divisão entre dois termos, certo? Entre dois termos sucessivos, né? N menos 1, tá? Ele coloca aqui, ó. Se A, B e C estão em progressão geométrica, então B ao quadrado é igual a A multiplicado por C, certo? Vamos lá. A soma dos termos de uma progressão geométrica. Aí a gente já começa a trabalhar a questão da soma dos termos. Voltando. Termo geral é para identificar a posição, é para identificar o valor de um termo dentro de uma sequência de números, tá? É para identificar um determinado valor de um elemento que está em uma posição dentro de uma sequência. Tranquilo? A soma dos termos, a gente está somando todos os termos, certo? Para daí a gente verificar qual seria a soma de todos esses termos. Tá certo? Vamos para cá. Para demonstrar a fórmula dos termos de uma progressão geométrica, consideraremos duas sequências geométricas, SN, equação 1, e Q multiplicado por SN, equação 2, subtraindo a equação 1 da equação 2. Temos, aí a gente começa aqui a identificar como é que ele chegou na fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. A fórmula é essa aqui, ó, certo? Deixa eu tentar grifar. Pronto, grifei aqui mais ou menos, né? Certo? A fórmula é essa aqui, tá certo? E aí, como é que ele chegou a isso aqui? Ele vai fazer uma igualdade de equações para poder desenvolver todo o cálculo, tá? Mas vamos para cá. Ele tem aqui, ó, atividade 4, certo? Os técnicos em agropecuária, Rômulo e Pedro, estão trabalhando numa pesquisa num laboratório de piscicultura e verificaram que os peixes do aquário estão morrendo. Parece que alguma moléstia atacou os peixes. Na semana da pesquisa, apareceu um peixe morto. Na segunda-feira, na terça, morreram 3 peixes. Na quarta, morreram 9 outros. Se continuar essa progressão, no final de domingo, quantos peixes terão morrido? Aí tem aqui ainda, quantos peixes ainda restarão na experiência dos técnicos no final de uma semana se os mesmos estão morrendo em progressão geométrica? Essa questão aqui está tranquila, porque ele já está dizendo para a gente que é uma progressão geométrica, mas mesmo que ele não dissesse, certo? Ele já diz aqui para a gente como é que está a sequência de mortes dos peixes. Veja, na semana da pesquisa apareceu um peixe morto. Qual é o primeiro elemento? 1. Qual é o segundo elemento? 3 peixes mortos. Desculpa, qual é o segundo elemento? 3 peixes mortos. Qual é o terceiro elemento? 9 peixes mortos. Se a gente está começando a verificar que houve uma progressão, não poderia ser uma progressão aritmética porque seria somado. 1 mais 1, 2. E o segundo termo não é 2, o segundo termo é 3. Se houve um aumento de 1 para 3, a gente está verificando que houve um aumento por meio de uma multiplicação de razão 3. Se 1 multiplicado por 3, 3. Qual é o terceiro termo? 9. 3 multiplicado por 3, 9. E aí a gente vai conseguir construir essa sequência. Vamos fazer esse cálculo agora? Quem fizer, ganha um parabéns. Vamos lá? Vamos lá fazer? Eu já vou pegar aqui meu bloquinho. Olha, cheio de cálculo, cheio de rabisco. Tem que ser dessa maneira com todos nós, tá? Estudante tem que ter bloquinho, tem que ter caderno rabiscado. Estudante que compra caderno e ao final do ano está com o caderno limpo é porque não estudou. Tá? Vamos lá fazer o cálculo aqui dessa questão. Vamos lá, reler a questão. Quem quer um tempinho, 2 minutinhos para fazer?
Alguém quer um minutinho aí para fazer? Érica, Poliane. Deixa eu ver quem é que mais está aqui. Oi, já tô vendo aqui. Gabriel, Joyce, Maiane, Suênio, Eli, Evilásio, Clarissa. Deixa eu ver mais. Eu acho que eu falei todo mundo, né? Diana. Estão me escutando? Se estiverem escutando, dá um joinha aí no chat. Ou então liga o microfone. Vamos resolver essa questão aí, tá certo? Ou só estão aqui, algumas pessoas estão aqui só configurando, né? Isso aqui é melhor do que Paixão de Cristo. Tem algumas pessoas que ligam só para figurar. E me deixam aqui no ar. Eita danado. Vamos lá. Vamos lá, voltei aqui para a questão. Os técnicos em agropecuária, Rômulo e Pedro, estão trabalhando numa pesquisa num laboratório de piscicultura e verificaram que os peixes do aquário, vou chamar o conjunto de P, de peixes, tá? Peixes que foram mortos. E os peixes do aquário estão morrendo. Parece que alguma moléstia atacou os peixes. Para quem não sabe o que é moléstia, é uma doença, é um vírus, como o coronavírus, por exemplo. Na semana da pesquisa, apareceu um peixe morto. Opa, é a primeira informação. Um peixe morto. Tá? Isso foi quando? Na segunda-feira. Isso é importante, essa informação que ele coloca aí, tá, pessoal? Segunda-feira, certo? Vamos prestar atenção, porque depois ele vai perguntar. No final do domingo, quantos peixes terão morrido? Então, Ô, professor, oi. é só se eu multiplicar 7 por 3. Aí vai dar 21. 7 dias da semana. Multiplicado pela razão. Pode ser, vamos tentar ver se é isso mesmo? Certo? Alô? Vamos ver se é isso mesmo? Certo. Ele está querendo que a gente descubra no domingo, certo? Aí ele fala aqui, na quarta morreram 3. Então a gente vai ter aqui que na segunda foi 1, terça foram 3, na quarta foram 9. Então ele quer saber qual elemento que ele quer saber. A gente tem segunda 1, terça 2, desculpa, segunda é o primeiro elemento, terça é o segundo elemento, quarta é o terceiro elemento, a gente vai ter quinta, que é o quarto elemento, sexta é o quinto elemento, sábado é o sexto elemento, domingo é o sétimo elemento. Então ele quer descobrir quem? O A7, certo? Ele quer descobrir o valor de A7. Quantos terão morridos no domingo? No final do domingo, certo? Vamos lá. Então a gente tem aqui, a gente tem um valor de A1, certo? Quem é o valor de A1? É o valor 1. Tá? Quem é a razão aqui? A razão é 3. Vamos aplicar então aqui a fórmula do termo geral, tá certo? Quem é a fórmula do termo geral, pessoal? Vamos lá voltar para a gente ver. A N, certo? A1 multiplicado por Q, que é a razão. Que é a razão, que é o nosso quociente. Como potência, N menos 1. Quem é o elemento que a gente quer descobrir? É a 7. Quem é o primeiro termo? Valor 1. Qual é o valor da razão, pessoal? Valor 3. E a gente tem aqui N menos 1. Quem é N? N é 7 menos 1. Certo? Então, A7, vamos lá. A7 vai ser 1. 7 menos 1 é 1 multiplicado por 3 elevado a sexta. A sexta, né? Isso, exatamente. Então, qual a gente vai ter aqui? Vai ser A7, 1. Quem é 3 elevado a sexta, pessoal? É 3 vezes 3, 6 vezes. Certo? Vamos lá. 3 multiplicado por 3, multiplicar por 3, multiplicar por 3, já vai 1, 2, 3, 4, 5, e multiplica por 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar quanto isso aí? Hein, pessoal? 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 Vocês desaparecem de uma maneira fantástica.
Vai ser quanto? 729, 729. 729. Foi Poliane, foi? Foi Poliane, não? Foi eu. Pronto. Então você já viu aí que, não, que pelo cálculo que você estava fazendo, não teria como a gente chegar nesse resultado. Certo? Tá tranquilo? Certo. Pronto. Então a gente descobriu aí a posição do elemento A7, certo? O sétimo elemento, que tem como valor o quê? 729. Peixes mortos no sétimo dia. Ou seja, no domingo. Deixa eu voltar lá para a questão. Vamos lá. Se continuar essa progressão no final do domingo, quantos peixes terão morrido? Ele aqui quer o quê agora? Quer a soma geral dos termos, certo? Vamos lá, ele agora está pedindo aqui, a gente identificou a posição no domingo, né? 729. Então, vamos fazer agora aqui a soma geral dos termos, que é o SN, certo? Vamos pegar aqui a fórmula. SN é igual a 1, certo? Que multiplica o quociente, certo? Que é a razão N menos a razão elevada a N, que diminui por 1, certo? Dividido pela razão menos 1. Essa é a nossa fórmula. Vou colocar aqui para mostrar para vocês, certo? Fórmula da soma dos termos de um APG, pessoal, de uma progressão geométrica, tá? Aqui, na primeira, a gente fez o cálculo do quê? Da fórmula do termo geral de um APG. De uma progressão que geométrica. Vamos para cá. Se a gente tem aqui, quem é A1? A1 a gente já sabe que é o quê? Ele quer descobrir quem? A soma dos 7 termos. A1 é 1. A1 é 1, né? Exatamente. Ele quer descobrir o quê? A soma dos 7 termos. Então, N vai ser enquanto N igual a 7. Certo? N é igual a 7. Certo? Ele não quer a posição do sétimo termo, então N é igual a 7. Então, a gente vai ter aqui S7 vai ser igual a A1. A1 é 1. Multiplicado pela razão. Parênteses. Quem é a razão? A razão é 3. 3. Que é elevado a 7. Menos 1. Certo? Lembrando, na soma geral dos termos, a potência não diminui 1. O resultado da potência é que vai ser diminuído o 1. Olha aqui, ó. Certo? Tá aqui, ó. A gente primeiro vai ter que calcular a potência, certo? Aqui, para depois diminuir esse 1 aqui, ó. Tá certo? Tá todo mundo olhando aqui para a tela? Primeiro a gente calcula a potência, depois faz essa subtração, depois que obter esse resultado, a gente multiplica pelo valor de A1. Depois que a gente vai fazer a divisão, tá? Tem toda uma lógica de sequência a ser seguida aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui, quem é que no denominador, a gente aplicou os valores no numerador, a gente vai descobrir agora, aplicar os valores no denominador. A gente vai ter aqui na razão. A razão é 3, certo? 3 menos 1. Vamos para cá. 1. Quem é 3 elevado a sétima? É só pegar 729, certo? E multiplicar por 3. A gente não descobriu 3 a sexta? Certo? Então, a gente quer descobrir 3 a 7, mas é só multiplicar o resultado por 3. Então, vai ser 2.187 menos 1. Certo? No denominador, 3 menos 1 é igual a 2. Então, a gente vai ter aqui 2.186 dividido por 2. Quanto é que vai dar isso?
vai dar S7, a soma dos sete termos vai dar 1093, certo? Vírgula 5. Arredondando, a gente poderia colocar 1094, tá? Tá bom, pessoal? Então, a gente achou aqui, ó, a soma dos 7 primeiros termos. Você vai mostrar pra gente, professor, para ver só se está certo aqui a colocação? Vou mostrar. Então, a soma dos 7 primeiros termos vai dar um valor de 1093,5. Tá joia? Vamos lá. Só deixa eu fazer uma correção aqui. Tá certo. Alguém está falando aqui, está pedindo para entrar, é a Lorene. Boa noite, Lorene, tudo bom? Boa, boa. Obrigado, Evilásio, obrigado, Maiane, parabéns por terem tentado. É assim que eu gosto, é assim que a gente precisa construir todo o pensamento e um ajudando o outro, essa é a lógica. Tá certo? Bom, pessoal, tá aqui, ó, o resultado tá aqui, ó. O cálculo tá aqui o cálculo, tá certo? Da primeira questão, desculpa, da aplicação da primeira fórmula, a fórmula do termo geral, da progressão geométrica. Com alguém com o microfone aberto. Professor, não estou conseguindo ver, não. Tá, vamos lá. É só para eu saber se eu botei certinho. Vamos lá, tá vendo agora? Progressão, a fórmula aqui, ó, fórmula do termo geral da progressão geométrica. Tá dando para enxergar? Tá. É só o segundo que eu quero ver. Primeiro eu tinha feito. Certo, mas vamos com calma porque todo mundo tem que acompanhar. Aí eu coloquei aqui, tá aqui, ó, tá esse dedo aqui, ó. Eu chamei de conjunto P, que é o conjunto dos peixes que estão mortos, certo? E aí tem uma sequência aqui, ó. 1, 3, 9. No primeiro dia morreu um peixe, tá aqui 1. No segundo dia morreram 3 peixes. No terceiro dia morreram 9. Ele quer que a gente diga, quando chegar no domingo, quantos peixes estão mortos, tá? Então, ele quer o quê? Ele quer o somatório de todos esses valores, todos esses termos, tá? Mas aí, o que é que eu fiz? Eu disse, vamos aplicar primeiro aqui, vamos tentar exercitar a fórmula do termo geral e descobrir qual é o elemento do domingo, né? O último elemento, quantos peixes estarão mortos somente no domingo, né? E aí a gente tem aqui, ó, como é que a gente aplica? A gente aplicou a fórmula, tá aqui, fórmula, certo? Fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, de um APG. Quem é o primeiro termo? É A1, tá? Qual é o valor dele? Na segunda-feira morreram quantos peixes? Na segunda-feira, um peixe. Na terça, 3. Na quarta, 9. No domingo, morreram. É isso que a gente está querendo descobrir, certo? Qual é a razão? A gente verificou aqui que pulou de 1 para 3, então é 3 multiplicado por 1. 3 multiplicado por 3, 9. E assim sucessivamente seria. Então, a gente tem aqui um quociente, uma divisão, um valor que tem como resultado 3, certo? Então, a gente identificou aqui que a razão é 3. A gente vai aplicar esse valor aonde aqui? Na fórmula do termo geral. A gente quer descobrir o sétimo termo, então N é igual a 7. Então, A é 7. A7, a gente chama de A7, tá? Primeiro, o A1 tem valor 1, a razão tem valor 3, e a razão, na fórmula do termo geral da progressão geométrica, vai ser uma potenciação, certo? A gente vai pegar o valor de N, quem é N? N é 7. A gente não quer descobrir o sétimo termo, tá? Então, vai ser N igual a 7 menos 1. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai verificar que a razão vai ter como potência o valor 6. Tá aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. Tá? Tá aqui, ó. A potência vai ter como valor 6. Então, vai ser 3 elevado a sexta. Com 3 elevado a sexta, a gente vai descobrir que foi 700 e quanto, pessoal? 700 e quanto? 720 29. 729. 729 multiplicado por 1 vai ser ele mesmo.
Então, a gente descobriu aqui que o sétimo termo, certo? Ou seja, o domingo, tá? O sétimo dia, que tiveram sucessivas mortes de peixes, terão, só nesse domingo aí, terão 729 mortes, certo? E aí a gente vai começar a identificar que teremos que somar todos os termos, tá? Do primeiro dia até o domingo. Então, foram 7 dias de mortes sucessivas, pelo menos foram esses dados que nos foram dados, tá? E a cada dia, o número de mortes aumentava 3 vezes mais, certo? Vamos para cá. Então, se a gente quer aqui a soma geral dos termos, a gente tem aqui o cálculo. Vamos aplicar na soma geral dos termos de uma progressão geométrica. Está aqui, ó, S em N. Qual é o último termo? Quantos termos a gente quer somar? 7 termos. Certo? A gente quer o somatório dos 7 termos. Então, N é igual a 7. Está aqui. N é igual a 7. Escrevi aqui. N é igual a 7. Então, S, a soma geral dos termos de uma progressão geométrica, a gente vai chamar de S7. Tá? Quem é a razão? A gente já sabe quem é a razão. A razão é 3. Tá? Então, a gente vai aplicar, é só aplicar os valores no numerador. Quem é o numerador? É o que está aí na parte de cima, pessoal. E quem é o denominador? Aqui na parte de baixo. O próprio nome fala denominador, de baixo. Numerador. A gente saberia, logicamente, seria na parte de cima. Numerador em cima, denominador em baixo. O próprio nome fala de baixo. Tá? Então, tem aqui, A1 é 1, a razão é 3, certo? Aqui, a gente vai pegar e primeiro fazer o cálculo da potência, tá? A gente vai ter aqui 3 elevado a N, 3 elevado a 7, né? O sétimo termo que a gente está querendo trabalhar, então é 3 elevado a 7. A gente já teria o valor aqui de 729, seria 3 elevado a 6. Era só pegar 729 multiplicado por 3, a gente acharia o valor que a gente está precisando aqui. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3 elevado a 7. O resultado dessa potenciação vai diminuir em 1, certo? Na razão, a gente vai ter aqui 3 menos 1, tá? E aí, a gente vai fazer esse cálculo aqui, ó. Deixa eu ver para cá. Eu não estou enxergando direito. Então, a gente vai ter aqui 2.187 menos 1, certo? A gente já achou aqui o valor. 3 menos 1 é 2, tá? Então, vai dar 2.816 dividido por 2. 2.816 dividido por 2 vai dar 1.000 e... Quanto aqui que eu não estou enxergando? 1.093,5, certo? Isso aqui é aproximadamente um valor aproximado de 1.093 mortes no somatório total de peixes, tá certo? Então, aí teria a resposta dessa questão. Tá tranquilo? Viram aí como é que a gente aplica a progressão geométrica? Vamos voltar aqui para a questão. Tá tranquilo aqui? Aí ele fala aqui, ó, quantos peixes ainda restarão na experiência dos técnicos no final de uma semana, se os mesmos estão morrendo em progressão geométrica. Vamos aqui ver. Alguém colocou alguma dúvida aqui? Joia, Jana. Vamos aqui. Ele coloca aqui, quantos peixes ainda restarão na experiência dos técnicos no final de uma semana, se os mesmos estão morrendo em progressão geométrica? Vamos para cá. Vamos reler a questão para a gente ver o que é que ele está pedindo. Os técnicos em agropecuária, Romulo e Pedro, estão trabalhando na pesquisa num laboratório de piscicultura e verificam que os peixes do aquário estão morrendo. Parece que alguma moléstia atacou os peixes. Na semana da pesquisa, apareceu um peixe morto. Na segunda-feira, na terça, morreram 3 peixes. Na quarta, 9 outros. Se continuar essa progressão, no final do domingo, quantos peixes terão morrido? Vamos lá. Quantos peixes ainda restarão na experiência dos técnicos no final de uma semana, se os mesmos estão morrendo uma progressão geométrica? A gente não tem como saber quantos peixes restarão, certo? Porque a gente só vai ter a quantidade de peixes que morreram. Ele não dá essa informação aqui para a gente de quantos peixes tinham inicialmente, certo? Se ele tivesse nos dado a informação de quantos peixes existiam no aquário, mas ele não nos dá essa informação, certo? Ô, professor, o senhor não pode atribuir um valor de 100%, não, que o senhor fez na outra questão? Como foi que eu fiz? Me relembra? Peraí, deixa eu ver aqui.
Fala para mim, por gentileza. Foi na atividade de conjunto, deixar. Ah, tá. Tá tranquilo, fica tranquilo. Vamos lá. Então, a gente poderia, de repente, até atribuir. Como o valor, foi Poliane, né? Como o valor, Poliane, deu um valor quebrado, deu 1.093,5, certo? A gente poderia atribuir que poderia sobrar aí um peixe. Se a gente fosse arredondar aqui, porque como está meio, pode ser para mais ou para menos, né? Tá no 1.093,5, então pode ser 1.094 ou pode ser 1.093, certo? Então a gente poderia até deduzir, numa interpretação lógica, que poderia, de repente, sobrar um peixe, certo? Um peixe. Mas aí seria uma interpretação que a gente teria que fazer a partir de outras observações. Tá certo? Aí ele coloca aqui, ó, na atividade 5. Continuando na atividade 4, resolva a questão. É possível fazer a estimativa de quantos peixes, no total, morrerão até o domingo? A gente já fez esse cálculo, né? A gente já fez esse cálculo. Tá? Parece que os peixes estão morrendo em progressão geométrica de razão 3. Foi exatamente o que a gente fez. Certo? Tem alguma questão que vocês queiram que eu faça da progressão aritmética? Aproveitar que tem tempo. Hein, pessoal? Poderia ser a primeira, não sei. É o primeiro. Vamos lá fazer? É essa aqui, né? É da Nayana. Atividade 1. Nayana. Deixa eu abrir e pegar aqui meu formuláriozinho. Vamos pra cá. Nayana estava com um problema de vazamento de água no açude de seu sítio. O cano entupiu. A terra estava absorvendo muito rapidamente a água. O poço tinha capacidade para 7 metros cúbicos de água. Ela observa que a cada 1 hora a terra está absorvendo uns 100 litros de água. Certo? Qual o primeiro valor aí? 100 litros. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3 metros cúbicos e meio de água? Ou seja, ela poderá perder somente 3 metros cúbicos e meio de água. Vamos lá. Ela dá uma primeira informação aqui, tá? A gente tem que estar sempre atento e colocando no papel para a gente não se perder e também entender o raciocínio da questão, tá? Antes de tudo, então, o que a gente vai fazer? Vai pegar as primeiras informações e anotar. A terra está absorvendo muito rapidamente a água. O poço tinha capacidade para 7 metros cúbicos de água. Qual a capacidade do poço? Aí a gente anota aqui, capacidade do poço. A gente escreve, tá? A gente escreve mesmo. 7 metros cúbicos de água. Tá? Ela observa que a cada 1 hora, primeira informação interessante, a cada 1 hora, a Terra está absorvendo o quê? 100 litros de água. Aí a gente aqui, pessoal, vamos lá. A gente aqui já está começando uma primeira problemática. Observa aqui o seguinte. A primeira informação que é nos dada, nos coloca que a gente tem aqui como unidade de medida metros cúbicos, certo? Unidade de medida metro cúbico. A segunda informação que ele nos dá, com relação à capacidade de armazenamento da água, ele nos dá em litros. Tá vendo aqui, ó? Litros. Então, a gente precisa transformar tudo isso para quê? Ou para litros, ou para metros cúbicos. Para a gente ter uma noção de quanto de água a gente está perdendo, tá certo? Então, vamos passar de litros para metro cúbico. Aí a gente teria que fazer o quê? Identificar, por exemplo, 1 metro, quantos litros, né? Quantos litros tem 1 metro cúbico, certo? E aí, como é que a gente faria isso? Vamos lá pesquisar aqui, ó. Se a gente não sabe, a gente pesquisa, né? Eu pesquisei, professor. Tem 1000. Era por isso que eu não estava sabendo aplicar a fórmula, porque eu não sabia se tinha que transformar o metro cúbico ou não. É por isso que eu estava meio confusa. Pronto. Aí, vamos lá. Aqui no Google, nosso amigo Google, ele já tem aqui o cálculo. Vamos voltar aqui para a questão. Ele fala 100 litros, né?
Já daqui, ó, litros, vamos lá, 100 litros, vai dar o quê? 100 litros, vai dar o quê? 0,1 metro cúbico. Então, professor, se fosse 1.000 litros, daria 1 metro cúbico. Então, a gente vai ter o que aqui? Como bem colocou nossa amiga Poliana. A gente teria o quê? De uma maneira geral, que 1.000 litros, certo? Vai ser igual a 1 metro cúbico. E aí a gente consegue descobrir, fazendo uma regra de 3, certo? A gente conseguiria descobrir, certo? Que 100 litros seria igual a 0,1 metro cúbico. Então, pessoal, vamos voltar aqui para a questão. Ela observa que a cada 1 hora a Terra está absorvendo uns 100 litros de água. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3 metros cúbicos e meio de água? Ou seja, ela vai ter que perder 50% de toda a água para que ela chegue nessa quantidade mínima aí que ela falou. Ela quer perder pelo menos isso, certo? Então, ela é o mínimo que ela pode perder, é 3 metros cúbicos, tá? Ela não pode perder mais que isso. E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Vamos olhar para cá? Se Nayana não conseguir conter a vazão no poço, o mesmo vai secar e os peixes neles contidos vão morrer, tá? Não tem mais nenhuma informação. Vamos aqui tentar fazer esse cálculo, certo? Ela observa aqui que está perdendo a cada 1 hora, ela perde o quê? O A1, vamos lá, poço, né? Vamos chamar de conjunto P também, tá? Ela observa aqui o conjunto P a cada 1 hora. 1 hora é o quê? É o primeiro elemento, tá? Ela está perdendo 100 litros. 100 litros é o quê? É 0,1 metro cúbico, certo? Por quanto tempo ela vai precisar deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3 metros cúbicos e meio de água? Se isso aqui, a gente está observando que a cada hora ela perde um valor maior, então a gente vai identificar que isso aqui é uma progressão o quê? Aritmética, certo? A informação que nos é passada não nos cabe inferir que seja uma progressão geométrica que está se multiplicando por 2, por 3, por 4, por valores que sejam geometricamente identificados, mas sim por valores que sejam aritmeticamente identificados. Como é que a gente identifica isso, professor? Aqui, ó, ela coloca essa informação. Ela observa que a cada 1 hora, ou seja, 1 hora, passou 1 hora, agora são 2. Passou 2 horas, agora são 3. Passaram-se 3 horas, agora são 4. Então, a gente vai sempre somando o número de horas. 1 hora foi um valor, 2 horas foi outro valor, então a gente está identificando que a cada hora foram absorvidos, né, pela Terra 100 litros de água. 100 litros que equivale a 0,1 metro cúbico. Então, vamos lá. Se eu tenho no primeiro termo A1, no segundo termo eu vou ter o quê? 0,2, certo? No terceiro termo eu vou ter 0,3. E assim sucessivamente, certo? Aí ele fala, para ela poder perder somente 3 metros cúbicos e meio de água, tá certo? Qual seria o valor? Para ela perder 3 metros cúbicos e meio de água, pessoal, você vai verificar... Tem alguém com o microfone aberto? Desligou? Sou eu somente. Não desligou, né? Vamos lá. Para a gente identificar que ela perdeu 3 metros cúbicos e meio de água, a gente vai pegar e verificar que 3 metros cúbicos, 3,5 metros cúbicos de água corresponde a quantos litros? Hein? Aí, Professor, me tira uma dúvida. pode falar. A cada 10 horas, ela perde 1 metro cúbico de água, não é? Então, nesse cálculo que a gente está fazendo agora, Ah, tá bom. certo? Para a gente identificar qual é o elemento, qual a posição do elemento que a gente quer descobrir. Beleza? Tá Tudo tranquilo? certo. Vamos lá. Então, a gente vai ter aqui que 1.000 litros... 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico. É uma razão
É uma regra de 3, tá? E aí a gente tem aqui que a gente quer descobrir 3,5 metros cúbicos são quantos litros? Certo? É o quê? X. Certo? Então a gente tem aqui X vai ser igual a 3,5 multiplicado por 1.000. E vai dar quanto? 3,5 multiplicado por 1.000 vai dar quanto, pessoal? Um de cada vez. 350. Certo? Mas 350 o quê? 350 litros. Certo? Tá tranquilo até agora? Alguém quer olhar o cálculo? Alguém tá pedindo para entrar? Pronto. Pronto. Agora já entrou. Boa noite. É Pauline, né? Foi Pauline que entrou agora? Foi Pauliano ou foi Pauline? Foi Pauline. É porque os nomes são parecidos. Boa noite, tudo bom? Vamos lá. Então a gente vai ter aqui, ó, 3,5 metros cúbicos multiplicado por 1.000 vai dar 350 litros que foram perdidos no total determinada hora. Então, se a gente tem aqui 100 litros sendo perdidos por hora, certo? Então a gente vai ter o que aqui? 35 horas, certo? 35 horas depois é que a gente vai ter alcançado o número mínimo de água perdida. Então, qual é o elemento que a gente quer descobrir? É o A35. É o elemento que está na posição qual? 35, pessoal. A gente acabou de descobrir o N, tá? A gente estava querendo descobrir o N. Tá? A gente descobriu que o N é igual a 35, tá? Se a gente descobriu que N é igual a 35 e que a razão é 1, certo? Ou se a gente colocar aqui que a razão é em horas, né? Então a razão é 1, a gente vai começar a desenvolver agora o cálculo aqui para achar isso. Tá tranquilo, pessoal? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Pessoal? Vamos lá, então. Então a gente descobriu aqui que a razão para nós, a gente pode colocar tanto a razão em litros, tá, pessoal? A gente pode somar 100 litros, certo? Como a gente pode colocar a razão a metro cúbico. Então, a razão poderia ser 0,1, 0,2... Desculpa, a razão não. Os elementos poderiam ser 0,1, 0,2, 0,3. Ou, se for em litros, 100, 200, 300, 400, 500, 600, por aí vai. Certo? Por uma questão lógica, é melhor trabalhar com litros, tá? Vamos trabalhar com litros porque é um valor inteiro, certo? Vai facilitar até o nosso cálculo, tá? Então, vamos colocar aqui 100 litros a 1, 200 litros A2, opa, rabisquei aqui, 300 litros A3, e assim sucessivamente até achar o valor A35, certo? Vamos lá. Vamos ler novamente o que ele está querendo saber. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3 metros cúbicos e meio de água? Certo? A gente já descobriu que são 35 horas. A gente já descobriu. Ou seja, ela perder somente 3 metros cúbicos e meio de água. A gente já descobriu 35 horas. Certo? Se Nayana não conseguir conter a vazão do poço, o mesmo vai secar e os peixes neles contidos vão morrer. Certo? Então, a gente já descobriu 35 horas. Se for mesmo essa pergunta, deixa eu reler aqui novamente. Por quanto tempo Nayana poderá deixar esse vazamento continuar para ficar com pelo menos 3,5 metros cúbicos de água? 35 horas, pessoal. Acabamos de descobrir. Não precisamos nem aplicar a fórmula. Fizemos aqui uma regra de 3 simples e conseguimos identificar o resultado. Beleza? Tá tranquilo?
Esse silêncio é porque não tá. Falem ou se calem para sempre. Tem sim, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí o cálculo. Vou aproximar mais. Olha aqui. Razão. Você pode fazer tanto, identificar o conjunto tanto pelo metro cúbico, tanto pelo litros. Ele queria descobrir o quê? Era o A, era a posição do, era o N, né? Ele queria saber o N. Se a gente descobrir o N, a gente descobre quantas horas se passaram até que a gente identificasse o número mínimo de água que foi vazada. Tá bom? Então aí a gente faz aqui, ó. Se a gente tem aqui 1.000 litros, é litros aqui? Se a gente tem aqui 1.000 litros, é igual a 1 metro cúbico, tá? E a gente tem aqui 3 metros cúbicos e meio, a gente tem que identificar quantos litros são, certo? Ele diz para a gente que ela pode vazar no mínimo 3 metros cúbicos e meio, tá? 3,5 metros cúbicos, 3 metros cúbicos e meio. Então a gente tem que passar esse valor aqui para litros. Quando a gente faz esse cálculo aqui, 3,5 multiplicado por 1.000, meio pelos extremos, certo? Uma regra de 3 simples. A gente vai identificar o quê? E o valor total vai ser igual a x igual a 350 o quê? Litros. Se cada hora que se passava ia embora 100 litros, então você vai pegar aí 100 litros, certo? Desculpa, 350 dividido por 100, certo? Aí a gente vai chegar no número 35. Beleza? Tá tranquilo? Ai, minhas costas. Eu tô sentado hoje aqui. Eu acho que faz umas 10 horas que eu tô sentado aqui. Ai, minhas costas, eu tô com minhas costas doendo. Então a gente vai ter aqui 350 dividido por 100. Desculpa, vai dar 3,5, né? É isso mesmo, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Aí a gente faz outra regra de 3, tá? Se em uma hora saem 100 litros de água, em 35 horas. Não, desculpa. Em 350 litros vão sair. Vai terminar em quantas horas? X. Certo? Ou Y, como você queira chamar. A gente vai fazer aqui. 350 dividido por 100. Desculpa, pessoal, não são 35 horas, tá? São 3 horas e meia. Ai. Exatamente, Vilas, 3 horas e meia. Beleza? Erro de cálculo. Acontece. Só não pode acontecer na prova. Tem que estar atento. Em qualquer prova, né? Não pode acontecer em qualquer prova. Se acontecer, é caixão em vela preta. Você só vai saber que errou depois de umas 10 horas, você vai estar pensando na prova, você vai olhar assim, eita, aquela questão, eita, caramba, não era 300, não era 350, era 35, ou então não era 35, era 3,5, ó, aí já era, já pode começar a chorar. Tá tranquilo? Beleza? Eita. Vamos olhar aqui a outra questão.
Pessoal, vocês fizeram... Não, tá errado, pera aí. Tá certo o que eu tinha feito, eu tava olhando aqui agora. Não tá certo o que eu tinha feito, são 35 horas mesmo, aí é A35. Tá errado o que eu fiz depois. Tá? 3,5 multiplicado por 1.000, pessoal, vai dar 3.500, pessoal. Tá? 3.500 dividido por 100 vai dar 35. Tá certo o que eu fiz, pessoal. Eu estava olhando aqui, porque A não poderia ser 3,5, tá? Desculpa, o A não, o N não poderia ser 3,5. O N teria que ser um valor inteiro, tá? Um valor a mais, né? Não, o N tem que ser um valor inteiro. O N não poderia ser um valor... Por que horas? Não, porque é a posição do termo dentro de uma sequência. Não existe uma posição meia. A posição é 1 ou é 2, não existe posição 1,5. Certo? Dentro de uma sequência, você pode até ter o valor do elemento 1,5, 2/4, 3/5, tanto faz. Mas a posição do elemento não existe posição meio. Ou é 1 ou é 2. Ou é 3 ou é 4, ou é 5 ou é 6. Eu tenho 100 elementos. Existe um elemento 50,5? Não existe esse elemento. Tá? O elemento ou é 49 ou é 50, ou é 50 ou é 51. A posição dele, não o valor dele, mas a posição, onde ele se encontra. Ou ele é posição 49 ou é posição 50. Não existe... Por exemplo, eu passei numa seleção num concurso para ser professor de uma determinada faculdade, aí eu passei na posição 50,5. Não existe. Ou eu passei na posição 49 ou eu passei na posição 50. Ou eu passei na posição 50 ou eu passei na posição 51. Não existe 50,5, né? Então, que fique claro isso aqui. A gente identificou e fez o cálculo errado aqui, eu assumo o erro, tá? 3,5 multiplicado por 1.000 vai dar 3.500 litros, tá? 3.500 litros foram 100 litros a cada hora, então a gente vai pegar 3.500 e dividir por 100. Vai dar o quê? 35 horas. Se são 35 horas, a gente vai descobrir o termo N35, certo? Tá tranquilo? Hein, pessoal? Pessoal, falem nem que seja pelo chat. Oi. E Vilásio, deu para entender aí, companheiro? Ok. Show! Vamos para cá. Quem fez essa questão aqui, certo? Poliane. Poliane tinha feito, Poliane? Cadê você? Cadê Pauline? Saiu já? Pauline apareceu, depois saiu. Jana, Gabriel, Eli, Clarissa já falou aqui. Suênio, Maiane, Joyce, Jana. Tudo certo? Jana já falou aqui, né? Tranquilinho. Clarissa. Clarissa, teu nome é bold mesmo, né? Nome interessante. Bonito. Vamos aqui para a segunda atividade, certo? O fazendeiro, o senhor Rodrigo, está querendo aumentar a produção de peixes no seu sítio, seguindo esta tabela que seu filho o ajudou a montar. Aí ele fala aqui, no primeiro ano, 2006, né? 800 quilos. No segundo ano, 2007, 900 quilos. Aí a gente já começa a identificar que é uma progressão que é aritmética. Porque a cada ano que se passa, era somado mais 100 quilos, pessoal. Tá vendo? Um ano se passou, então a cada ano que se passava, aumentava 100 quilos. Quando aumenta 100 quilos de um ano para outro, isso aí a gente identifica que está somando ao valor anterior, está se somando 100 quilos. Então, era 800 mais 100, 900. 900 mais 100, 1.000. 1.000 mais 100, 1.100. Se está somando, então isso aí é uma progressão o quê? É o quê, pessoal? Um de cada vez. Não precisa ter. Progressão aritmética, exatamente.
tá? Aritmética. Exatamente. Se está somando com o valor anterior, né, a razão mais o valor anterior, então é uma progressão aritmética. Se estivesse multiplicando, o valor anterior multiplicado pela razão seria o quê? Uma progressão um de cada vez. Geométrica? Geométrica. Se fosse o elemento anterior multiplicado pela razão, certo? Para dar um elemento à frente, um elemento sucessor, seria geométrica, mas como está somando para dar o elemento sucessor, é aritmética, tá? Então, vamos resolver essa questão, essa atividade 2, certo? O fazendeiro, o senhor Rodrigo, está querendo aumentar a produção de peixe no seu sítio, seguindo esta tabela que seu filho o ajudou a montar. Então, vamos lá. Se a gente tem aqui, vamos chamar de conjunto P também, né? Peixe. No primeiro ano, a gente vai considerar que o primeiro ano vai ser o quê? O primeiro elemento, tá? A gente tem como valor o quê? 800 quilos. No segundo ano, a gente tem o quê? 900 quilos. No terceiro, 1.000. Vamos colocar todos os elementos, os valores dos elementos. E no quarto, 1.100. Joia? Ele aqui. E assim sucessivamente. Ou seja, vão vir inúmeros elementos, tá? Uma infinidade de elementos. Tendo lucro de R$5 pelo quilo do peixe, que vende na peixaria aqui peixe, daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente 50 mil? Opa! Ele quer chegar a um valor em reais de 50 mil de lucro. É lucro que ele quer? É lucro, ele fala em lucro, tá? R$50. E ele fala que o quilo do peixe está custando quanto? R$5. R$5. Exatamente. No primeiro ano, a gente vai pegar 800, não foram 800 quilos? E vai multiplicar por R$5. Qual vai o resultado disso? 800 multiplicado por 5 vai dar quanto? 5 multiplicado por 0, 0. 5 multiplicado por 0, 0. Vai dar quanto? 4 mil. 4 mil o quê? 4 o quê? R$4.000? R$4.000, pessoal. Reais. R$4.000, certo? Tem que sempre lembrar de colocar a unidade medida. Se foi R$5 multiplicado por 800, vai ser R$4.000 no total de quilos vendidos, certo? Quantos quilos foram vendidos? 800. E aí, vamos fazer o cálculo? 900 quilos. Multiplicado por R$5, vai dar quanto isso aqui? R$4.500. R$4.500. E assim a gente vai fazendo até chegar o quê? Qual é o lucro que ele quer obter? 50 mil. Nesse caso, a razão dele é 500. Sim, em reais, sim, aqui seria R$500, certo? Exatamente, tá? Mas aí a gente vai fazer o quê? Como é que a gente vai descobrir isso aqui? A gente vai pegar 50 mil, pessoal, e vai dividir por R$5. Pega aí, 50 mil, certo? E divide por 5, que a gente vai achar a quantidade de quilos que foram vendidos. A gente vai descobrir que foram vendidos 10 mil quilos. Certo? Tá tranquilo até agora? Sim. Aí ele coloca aqui, ó. Tendo lucro de R$5 pelo quilo do peixe, que vende na peixaria aqui peixe, daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente R$50 mil para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Veja, se em 2008 ele tinha quanto? 1.000 quilos, não foi? Pessoal? Isso mesmo. Foi. 1.000 quilos. 1.000 quilos. Ele quer saber, depois de quanto tempo, depois de um determinado tempo, quanto o Rodrigo vai ter aproximadamente R$50 mil para comprar um pedaço de terra e aumentar o sítio dele. É fácil, é só a gente identificar agora qual é o N, tá? Como é que a gente identifica esse N, pessoal?
Cri, cri. E aí, pessoal? E aí, galerinha? Vai usar, no caso, aquela fórmula. Eita, que tá fazendo zoado na minha. A gente vai aplicar a fórmula do termo geral, pessoal. Vamos lá olhar como é que é a fórmula do termo geral. Vamos olhar aqui como é a fórmula do termo geral. Tá aqui, ó. AN é igual a 1, certo? Mais N menos 1 multiplicado por R. Tá tranquilo? Vamos lá. A gente não sabe quem é a N, tá? A gente tá querendo descobrir. Quem é a 1 aí? A 1 não é 800? É 800 no caso, né? Isso. É 800? Certo? N a gente não sabe. N menos 1. A razão, quanto é a razão? É 100, não é isso? Considerando que seja quilos, tá? Não que seja em reais. Tá certo? Ah, entendi, que eu tava justamente nessa dúvida, se ia botar o reais, que ia ser o primeiro ia ser 4.000, ou ia ser os 800. Pronto. Vamos lá, então. Então, a gente vai ter aqui a N vai ser igual a 800, certo? Mais 100 multiplicado por N vai dar 100N, vai ser igual a menos 100. Então, a gente vai ter aqui a N vai ser igual a 800, desculpa, vai ser igual a 100N, 100N mais 700. A gente tem aqui uma equação do primeiro grau. Tá tranquilo? Ai. Professor, repita aí, por favor, que eu não entendi, não. Também não. Pronto, vamos lá. A gente tem aqui, pessoal, e vai achar a equação, não é isso? Não é isso? Pessoal? Isso. A gente vai aplicar os valores que a gente tem aqui, ó. Tá? Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, deixa eu mostrar para cá. Se vocês observarem, a gente tem aqui, ó, no conjunto P, que é o conjunto de peixes por quilo, né? 800 quilos, 900, 1.000, 1.100. E o cálculo que a gente fez vai identificar que ele só vai ter 50 mil reais quando ele vender 10 mil quilos. Então, o elemento que ele está querendo descobrir aqui, deixa eu colocar aqui, é um determinado elemento que vai ser igual, a posição dele vai ser igual a 10 mil quilos vendidos. Tá aqui, ó. 800, 900, 1.000, 1.100, 10 mil, certo? Tá tranquilo aqui? Certo. Pronto. Então, vamos lá. A gente volta para a questão. Vamos reler a questão? Foi essa? Não. Daqui a quanto tempo o Rodrigo terá aproximadamente 50 mil reais para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Certo? Então, para ele chegar a 50 mil reais, ele teria que vender teria que vender 10 mil quilos de peixe. Tá certo? Certo. Tá certo? Então, quem é o primeiro termo aí, pessoal? É 800. 800. 800. É isso? Quem é a razão? 100. Não é 100? Isso. Isso. Não é isso? Não são
Não é 100 quilos, de 100 em 100 que ele vai lucrando durante o ano? Exato. Tá tranquilo até agora? Pronto, aí a gente, na medida que a gente vai aplicando, deixa eu mostrar para cá, à medida que a gente vai aplicando a fórmula, os elementos que estão na fórmula do termo geral, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó, que é uma equação do primeiro grau, certo? Mas aí, no caso, função afim. 800 mais 100 dá 900. Não é Exato. isso? Exato. Se fizer 900 menos 100, não vai dar 800? Esse 700 saiu de onde? É, justamente isso aí também é a minha dúvida. Vamos lá. A gente vai ter aqui, ó, né, 800. Né, 800 Isso, positivo. isso, Deixa eu aproximar aqui. Né, 800 positivo. isso. Quando a gente soma aqui, ele tá menos 100, tá? Tá vendo aqui, ó? 800 menos 100 vai dar quanto? 700. Pronto, tá aqui. Esse Sim, mas 100N. cadê, Vamos mas lá, cadê calma. os 900 da soma? 900, que eu não tô entendendo. Aí, Não é, professor. não é o A1, rapaz. Aqui, 800 não é o primeiro elemento, o A1 não é 800. Sim, mas não somou com 100. Sim, mas a gente tá achando agora que é a equação da reta. Tá entendendo? Você, Não. no caso, para nisso aí, é A gente achou a equação da reta. a equação, não é o Isso. resultado N. Não, a gente não achou ainda não. Certo? A gente achou a equação da reta, que agora a gente vai achar qual a posição que a gente quer lá. Aí que Tá no caso certo? é usando aquela outra fórmula de soma. Não, aí calma, eu vou continuar. A gente chegou aqui, tá? Vocês estavam com dúvida de como é que chegava isso aqui, tá certo? Tá. Tá bom? Quem é a N? A N é quanto? A N, qual é o valor de a N? 800. Não, a N é 10 mil. Não é 10 mil quilos que a gente quer descobrir? Isso, 10 mil quilos. Então, é 10 mil igual a 100N mais 700. Aí a gente vai fazer o que agora? Vamos lá. Vamos lá, a gente vai pegar 100N, vai inverter as posições, certo? Vai pegar... ele vai passar 100N mais 700, vai ficar 10 mil. Vai ficar menos de 10 mil. Não, a gente já vai inverter, vai jogar para um lado e para o outro para não ficar nada negativo nem positivo, tá? Vai ficar 10 mil menos 700, certo? Então, sim, já foi para o outro lado com menos, não é isso? É 10 mil menos 700. Então, já inverteu, aí você botou 100N igual a 700 menos 10 mil, não é isso? 100N igual a 10 mil menos 700. Isso, pronto, era isso mesmo que eu estou fazendo aqui. Tá, bora. Então, a gente vai ter aqui 9.300 300. dividido por 100. 100. Isso vai dar o quê? Que N é igual a... Que N é igual ao que? A 93. Então, ele vai levar quantos anos? Hein? 9 anos e 3 meses. 9 anos e 3 meses? Não, vai levar 93. 93 anos? Exato. 93 anos? Nossa. É melhor ele desistir. Não, professor, é melhor ele desistir. Diga ele que aborte, diga a Rodrigo que aborte a ideia e desista. Porque quando ele conseguir, vai ficar para a quarta geração dele. Mas, rapaz, é um patrimônio, ele vai deixar por netos, por bisnetos. Se cuidarem, né, professor? Mas é um objetivo, né? Tem um objetivo aí, a cada 100 reais, ele vai crescendo a cada ano. Tá bom, cara. Pior, eu que fui tentar fazer essa equação aqui, eu cheguei a 100 anos, desisti por conta disso, nem de responder mais. Então, pessoal... Érica, porque 7 anos... Tá com 7 anos de lucro ele, né? É verdade. Bom, pessoal, então aqui é quando a gente descobriu esses 10 mil quilos,
Vamos cá. A gente descobriu esses 10 mil quilos, a gente descobriu o quê? O valor do AN. Mas a gente queria descobrir o quê? A posição que esse valor aqui, 10 mil, se encontrava. Tá certo? A gente descobriu a quantidade de quilos. Ou seja, a gente descobriu o AN, que a gente quer descobrir. Mas a gente não sabia a posição desse termo nessa sequência. A posição desse termo na sequência seria o quê? O número de anos. Beleza? Isso. Aí a gente foi e aplicou aqui na fórmula do termo geral da progressão aritmética. Quando a gente chegou nessa equação, essa equação aqui é a equação da reta, pessoal. É uma função do primeiro... Desculpa. É uma função do primeiro grau. Certo? Se a gente fosse desenhar um gráfico, o valor de n é como se fosse o valor de x, né? A gente iria identificar aqui o conjunto da imagem, certo? Puxando aqui para a área de funções, certo? Com esse valor aqui de AN, a gente iria identificar o conjunto imagem. E são exatamente os valores que estão aqui. Todos esses valores aqui são conjunto imagem, certo? Tá? Ô, professor, no caso, para que serviu, no caso, a gente fazer a multiplicação de 800 vezes 5, que deu 4.000? Para a gente entender que a gente iria chegar num valor em reais, né? Até chegar, por exemplo, quando a gente fez esse cálculo aqui, ó, 800 multiplicado por 5 daria 4. Cadê? 900 multiplicado por 5 daria 4.500. Para a gente entender que a cada ano que se passasse, se aumentar 100 quilos, a gente multiplicava por 5 e ia aumentar 500 reais. Para ficar lógico na nossa cabeça, entendeu? A cada 100 quilos vendido, a cada ano ele iria conseguir juntar 500 reais. Eu pensei que o senhor ia usar esse valor, no caso, quando descobriu, assim que o senhor começou, que ele ia ser o A1. Aí o senhor voltou para os 800. Hã? Não, eu pensei, quando o senhor começou a fazer, eu pensei que o A1 seria, no caso, o 4.000. O A1, e não o 800. Não entendi, repete, por gentileza. O A1. Não tem um A1? Sim, é 800. Não é 800? Então, mas quando o senhor começou a fazer, que o senhor fez essa multiplicação, eu pensei que a gente ia usar o 4.000 como A1. Não, mas aí a partir desse cálculo aqui, ó, entenda. A partir desse cálculo aqui, ó, a gente conseguiu identificar que 10 mil multiplicado por 5 seria 10 mil não, meu Deus. 10 mil quilos. Desculpa, a gente não tem informação do 10 mil, a gente tem a informação de 50 mil. Então, 50 mil dividido por 5, a gente identificou o quê? A quantidade de quilos. De quilos. Que seria exatamente o nosso AN. Ah, tá. Entendeu? Aí, na medida que a gente for aplicar na fórmula, a gente já tinha o AN. Tá certo? Tranquilos? Oi, Vilas, exatamente, deu 93, tá certo? Pauline, o N vai ser igual a 93. Beleza? Aí, boa, Vilas, aí você vai ter que somar todos os termos. Certo? Vamos lá, Evilásio está com uma dúvida, pessoal. Deixa eu ver aqui um negócio. O pessoal está mandando mensagem aqui. Tem alguém mandando mensagem. Deixa eu rapidinho aqui responder. Bora. Vamos lá, Evilásio. Tu conseguiu entender que a gente aplicou na fórmula, não conseguiu entender?
na fórmula do termo geral. O A1 é 800, o N a gente quer descobrir. A gente não sabe quem é o N, certo? Beleza? Então, a gente aplicou aqui que 100 multiplicado por N vai ser 100N e 100 multiplicado por 1 vai dar menos 1, certo? A gente chegou na fórmula da equação da reta, 100N mais 700, certo? Não é isso? 100N mais 700, exatamente, certo? Tá certo. Na medida que a gente for aplicar aqui o resultado, a gente vai identificar que 10.000 menos 700, certo? Vamos lá. Na calculadora, para ninguém errar. 10.000 menos 700 vai dar 9.300. 9.300 dividido por 100 vai dar 93. O N vai ser igual a 93. Aí você está com dúvida com relação aos R$500, né? É isso? Por quê? Porque você está pegando o valor e multiplicando. Cadê? 500 multiplicado por 100. Desculpa. 500 multiplicado por 93. Certo? É isso? Pronto. Aí a gente tem que começar a verificar como é que ele está pedindo a questão lá. Vamos lá, voltar para a atividade. Tendo um lucro de R$5 pelo quilo do peixe que vende na peixaria Que Peixe, daqui a quanto tempo o Rodrigo poderá ter aproximadamente R$50 mil para comprar um pedaço de terra e aumentar seu sítio? Certo? Lembrando que em 2006, que foi o ano que ele começou, ele já tinha aqui o quê? Qual é o valor que ele tinha aqui, pessoal? Ele tinha 800, certo? Multiplicado por 5, que era R$4.000. Não é isso? Não é isso, pessoal? Sim. Então, 93 multiplicado por 500 vai dar 46.500. Certo? Se ele já tinha 4.000, 46 mais 4.000, vai dar 50.500. Ele já está somando com o termo seguinte. Beleza? Deu para entender, não? Observa. Cadê? Deixa eu ver aqui. N é igual a 93. Beleza? Deu para entender, Vilásio? Exatamente. Observa aqui, ó, a equação da reta. Ó. Olha a equação da reta aqui, ó. A equação da reta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 100 multiplicado por N, certo? Mais 700. Se você aplicar aqui, você vai identificar que ele já tinha um valor guardado. É o valor dentro da equação para fazer o uso desse valor. Beleza? Então, aí quando soma, inclusive dá um valor até maior, né? Dá 50.500, né? Que aí já é exatamente somando com o próximo, com o elemento sucessivo, né? Que é o próximo elemento. Tranquilo? Já são 8h28, né? Eu resolvi as duas questões, foram duas questões de progressão aritmética, uma de geométrica. Cadê a de geométrica? Foi uma de geométrica. Cadê ela? E não resolvi essa atividade 6. Essa atividade 6, façam aí vocês, certo? Atividade 6, atividade 7. Beleza? Façam atividade 6, atividade 7. E aí, na próxima aula, a gente resolve também. E quem quiser me mostrar antes, aí já fica, como eu falei no início da aula, já fica ciente aí de que quem está me mostrando as atividades vai ter uma avaliação melhor, né? Do que os demais que não estão me mostrando, que eu não sei se está fazendo, se eu não sei se está estudando, não participam da live, não entram aqui, não interagem conosco. Então, essas pessoas, infelizmente, terão uma avaliação
abaixo. Então, quem fizer essas atividades às 6 e às 7, manda para mim que eu dou uma olhadinha. E aí, na próxima aula, a gente resolve também. Tá joia? Quem tiver qualquer dúvida, fala comigo no zap, ou fala agora. Quem quer falar alguma coisa? Quero logo começar a me despedir de vocês. Vou sentir uma saudade danada de vocês, não vou mentir. Todos esses dias de pandemia, vocês foram minha companhia diária nas segundas e quarta-feiras. Sentirei saudades de cada um que participava, que me mandava mensagem pelo zap, me interagindo comigo. Muito obrigado a vocês. Na quarta-feira eu vou me despedir mesmo, só não vou chorar, mas vou me despedir melhor. Mas já estou me despedindo de antemão de todos. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração, pela parceria, principalmente esse período difícil que a gente está vivendo. Espero que eu possa ter contribuído com vocês e também agradeço já a paciência e a contribuição que cada um também teve comigo, porque não é fácil estar aqui do outro lado explicando com toda essa ferramenta e essa questão distante que a gente está. Não é fácil. Eu fico o tempo todo escrevendo aqui no bloquinho, porque no quadro eu estaria escrevendo no quadro, eu escrevo no bloquinho e mostro para vocês. E eu tento escrever aqui no Word, que fica também bom, mas no papel às vezes eu acho que fica melhor. Tá, pessoal? Muito obrigado. A aula daqui a pouco está no YouTube. Valeu. Boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Tchau, pessoal. Um beijo no coração de cada um.